Shalom, a paz de Cristo, meus irmãos. Então, hoje nós vamos dar continuidade a essa nossa série, onde nós estamos falando sobre o anticristo e o oitavo rei. E nessa trajetória nós já falamos aqui sobre diversos títulos que são atribuídos a esse personagem escatológico que vai surgir no tempo do fim, o qual a gente chama popularmente de o anticristo, porque ele se opõe a Cristo. Você vai perceber que nós começamos a lançar as bases desse mistério que a gente vai desvendar no decorrer dessas aulas. E até agora eu mostrei para vocês que João ele tem uma visão de uma besta escarlate e uma mulher assentada sobre esta besta com 7 cabeças e 10 chifres. Mas a grande questão é: da onde é que surge essa besta? Qual é a origem? O porquê que ela está sendo retratada neste formato, 7 cabeças, 10 chifres e a aparência que eu descrevi para vocês até agora? E é isso que eu quero tratar nestas próximas aulas. E hoje eu quero começar falando sobre o dragão. E aí você vai talvez perguntar, por que, Tiago? O que tem a ver o dragão que a gente vai falar agora com essa besta de Apocalipse 17? E eu vou dizer, está tudo conectado. Então, me acompanha para mais uma aula, para mais uma porção, porque eu tenho certeza que vai trazer muitos acréscimos. Eu quero ler com vocês uma porção de Apocalipse 12 para você começar a compreender esse mistério até chegarmos no oitavo rei. Então, olha que interessante. Apocalipse 12 vai dizer o seguinte para nós: viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Aqui nós temos um mistério muito importante e você precisa gravar, trazer à sua memória esses destaques que eu dei no texto. Você percebeu que até aqui nós temos a mesma descrição? Um dragão vermelho. Por que a besta era cor escarlate, cor avermelhada? Você vai ver que está totalmente conectado com o dragão. O dragão era vermelho, ele tinha 7 cabeças, 10 chifres e um detalhe: sobre as 7 cabeças haviam 7 coroas, 7 diademas. E isso é muito significativo, porque quando você for ler na próxima aula sobre Apocalipse 13, você vai ver uma besta, só que as coroas já não estão mais nas cabeças. Não vão ser 7 coroas sobre as 7 cabeças, serão 10 coroas sobre os 10 chifres. Então você tem uma mudança do capítulo 12 para o capítulo 13, que ela é muito significativa e muito reveladora. Então são detalhes que a gente precisa levar em consideração quando a gente está lendo as Escrituras. Olha só que interessante, o texto continua dizendo o seguinte: e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, lançou-a sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho varão. E deu à luz a um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada de o diabo, Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Aqui, de novo, eu vou dizer para vocês, tem muitas revelações. Se você lembrar da aula inicial, a primeira aula, que foi uma introdução onde eu falei sobre os diversos títulos dados a esse personagem que nós chamamos de o anticristo ou o oitavo rei, você vai lembrar que eu falei para vocês sobre a descendência da serpente. E você percebe que o dragão aqui está sendo chamado de não apenas um dragão vermelho, mas ele está sendo chamado de a antiga serpente, que é também diabo ou Satanás,
Por que antiga serpente? Porque é o que eu disse para vocês. Você vai ver que para entender o livro do Apocalipse, você não pode apenas ler esse livro isoladamente, mas você precisa conhecer desde o princípio, desde Gênesis, o Pentateuco, a lei, os salmos, os profetas, os evangelhos, as epístolas, para então chegar no livro do Apocalipse e entender o que está sendo dito ali. Você vai ver que aqui está sendo feita uma menção à serpente do Éden, que enganava as nações desde o princípio e que está aparecendo aqui no tempo do fim. E como que ele está sendo retratado nesta figura? Como um dragão de 7 cabeças. Então eu quero mostrar para vocês de novo a imagem que João viu. E você percebe algumas nuances? Nós vamos perceber que ela é bem diferente da imagem da aula anterior, onde eu mostrei para vocês uma besta escarlate com 10 chifres, mas esse dragão com 7 cabeças e 10 chifres também tem muitas semelhanças. De novo, aqui eu vou dizer para vocês, nós não vamos tratar sobre a mulher. Por quê? Porque a mulher de Apocalipse 12 e a mulher que está em Apocalipse 17, tanto aquela que está representando aqui um povo santo, como em Apocalipse 17, que está mostrando agora um povo corrompido, isto é um mistério que nós vamos tratar em outra série, quando a gente for falar do Apocalipse versículo a versículo. Então ali a gente vai tratar sobre isto. Mas nesse momento, o que eu quero é que você se detenha ao dragão. Assim como na aula anterior, eu queria que vocês se detessem na besta escarlate. Aqui eu quero que você veja esse grande dragão vermelho. E olha que interessante, qual é a descrição desse grande dragão vermelho? Ele é um dragão com 7 cabeças e sobre a 7ª cabeça ele tem 10 chifres. E esse dragão tem 7 coroas, 7 diademas, uma sobre cada cabeça. Grave esse detalhe, porque você vai ver na aula que vem, quando a gente for ler Apocalipse 13, que existe uma conexão, mas existem também detalhes diferentes, nuances nessas profecias que trazem muitos acréscimos, muitas revelações. Quando a gente olha para essa profecia, você vai perceber que ela tem muitas revelações, como por exemplo, esse dragão, ele se coloca diante da mulher que estava grávida para dar à luz. E de repente ela vai gerar um filho varão, e olha o detalhe, quem é esse filho varão? O texto diz para nós que ele é aquele que regerá as nações com cetro de ferro. Eu não sei você, mas eu já conectei com muitos textos do Velho Testamento aqui, ó, na minha mente, com próprios Salmos também, né? Você vai ver Salmos onde é dito assim, ó, pede-me e te darei as nações, né? E ele vai reger com cetro de ferro. Você percebe que esses textos eles vão aparecer nos Salmos, nos profetas, eles vão aparecer no próprio livro do Apocalipse, tá? Quem é esse varão que vai nascer para reger as nações com cetro de ferro e que logo que ele nasce, ele é arrebatado ao céu e assenta-se à destra do trono? Gente, assim, ó, isso é uma revelação tremenda, tá? Não vou falar sobre o filho varão hoje, mas se você já sabe quem é, escreve aqui nos comentários quem você acha que é esse filho varão. Isso é um tema para uma próxima aula também. Hoje, o que eu quero que vocês mantenham em mente é a figura do dragão com 7 cabeças e 10 chifres e que tinha 7 diademas. É interessante porque se você continuar lendo esse capítulo 12 de Apocalipse, que ele é um capítulo muito revelador, muito profundo, eu vou fazer um vídeo só para tratar disto, você vai perceber que esse dragão ele vai lançar um rio agora contra a mulher, depois que o filho varão é arrebatado ao céu e assenta-se à destra do trono. E você percebe que esse dragão ele vai se voltar agora contra a mulher e contra os seus descendentes. E ele vai lançar um rio, porém a terra vai se abrir e vai tragar esse rio. Para quem não sabe, isso tem conexões proféticas com uma mensagem que eu ensino no canal chamada O Último Êxodo. Porque o que está acontecendo aqui em Apocalipse 12 é uma figura do que o faraó vai fazer com Moisés no Êxodo. Porém, você vai ter as mesmas figuras, como por exemplo,
a mulher recebendo 2 asas de águia e sendo levada para o deserto para ser sustentada por Deus por um tempo, tempos e metade de um tempo, né? Esse termo está lá em Daniel. Por também 1260 dias. Tanto o termo um tempo, tempos e metade de um tempo falam de 3 anos e meio. O termo 1260 dias, dividido por 30 dias cada mês, né? Você vai ter de novo 3 anos e meio. Você percebe que essa profecia ela é muito abrangente, ela começa falando desde o princípio, vai apontando para o decorrer da história e ela chega até o tempo do fim, os últimos 3 anos e meio. E ela está trazendo muitas revelações. Só que tudo isso você vai conseguir desvendar quando você entende os links de conexão que estão sendo feitos, como por exemplo, por que essa mulher está recebendo 2 asas de águia? Né? Isso está lá no Cântico de Moisés, como Deus tirou o povo como quem leva sobre asas de águia quando tirou o povo do Egito. Você vê ali o povo saindo do Egito por meio das pragas, sendo conduzido para o deserto até se achegar no Monte Sinai, aonde Deus vai se revelar. Você percebe que isso vai acontecer no tempo do fim novamente? Deus vai tirar o seu povo, não mais do Egito, mas da Babilônia, por isso está sendo dito, sai dela, povo meu. Deus vai conduzir ao deserto, vai tratar com o povo ali, e ele vai levar, não mais agora ao Monte Sinai, mas ao Monte Sião. Por isso você vai ver que os pés do Senhor pisarão no Monte das Oliveiras. Ele estará acompanhado com os seus santos, de frente para o Monte Sião. Você vê um último êxodo no livro do Apocalipse, mas para entender isso você precisa voltar para a lei. Por isso que eu sempre digo, a lei, os salmos, os profetas, os evangelhos, as epístolas, você precisa conhecer isso para desbloquear o livro do Apocalipse. Então, só para a gente avançar nesta revelação, o que eu falei para vocês até agora? Na primeira aula, eu falei para vocês sobre os títulos que são dados no decorrer das escrituras a esse personagem que nós vamos chamar de o Anticristo ou o Oitavo Rei. Na segunda aula, eu mostrei para vocês o texto de Apocalipse 17, que vai falar sobre vários mistérios, a besta que era, não é, mas que virá, essa besta escarlate com 7 cabeças, 10 chifres. Essa besta ela vai pelejar contra o cordeiro, os 10 chifres entregarão o seu poder à besta, e essa besta que tem 7 cabeças e 10 chifres, ela vai estar presente no tempo do fim. Gente, existem muitas coisas ali. E nessa aula, agora eu mostrei para vocês outro animal, um dragão. Tá? Quem que é o dragão aqui? Se você começar a entender quem é o dragão, você vai desbloquear as próximas profecias de quem é a besta e de onde virá. Mas quem é o dragão? O próprio texto disse para nós. O dragão é também a antiga serpente que estava lá no Éden. O dragão, ele é a antiga serpente, que é quem? O diabo, ou o personagem que a gente também chama de Satanás. Se você entendeu isto, você já está juntando aqui várias pecinhas de quebra-cabeça para que quando a gente chegar no final desta série, nós possamos pegar todas as informações que a gente está aprendendo em cada aula e somar todas elas. E aí você vai ter um panorama geral. Vamos para a próxima aula. Eu quero te convidar e não deixe de escrever aqui embaixo quem você acha que é o filho varão que o dragão queria tragar, mas quando ele nasceu, ele vai ascender aos céus, ao trono. Tá? Deixa aqui nos comentários e bora lá para a próxima aula.